Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, o fim de 70 anos de jejum, 70 anos sem título. É essa a emoção que o torcedor do Newcastle viveu nesta semana. E tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. E aqui embaixo, primeiro comentário fixado, tem o link da Turista FC, para a Turista FC realizar o seu sonho de acompanhar, viver a emoção. Estamos falando de emoção nesse vídeo. Você vai ter a chance de viver a emoção de acompanhar uma final da Champions no estádio. Quer realizar esse sonho? Só clicar no link, primeiro comentário fixado, falar com o especialista da Turista FC e você caminhar e você trabalhar para realizar esse sonho. Já temos os 8 quadrifinalistas da Champions, os confrontos definidos: Arsenal, Real Madrid, PSG, Aston Villa, Dortmund e Barcelona, e Bayern de Munique e Inter. E agora todo mundo querendo chegar a Munique. Você pode se garantir em Munique antes de todo mundo. Clica no link, fala com o especialista que ele vai realizar o seu sonho. Turista FC é a empresa de maior credibilidade no turismo esportivo no Brasil e ela te leva para Munique, para a final da Champions. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de segunda-feira para falar sobre um jogo que aconteceu no meio do dia, no domingo, e acabou que eu não consegui falar sobre ele antes, porque eu estava envolvido com a decisão do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Corinthians. Depois acompanhei a decisão do Campeonato Carioca quando cheguei em casa para gravar o vídeo sobre o título do Flamengo, mas eu não podia deixar de lado o título do Newcastle. Para quem não sabe, o Newcastle é um time muito tradicional da Inglaterra. É um time que ali no começo dos anos 90 contratou o Alan Shearer do Blackburn e durante esse tempo passou a ter um dos grandes artilheiros da história do futebol inglês, o maior artilheiro da era Premier League, e que foi um dos grandes atacantes do mundo nos anos 90. Na expectativa de ganhar um título, acabou batendo na trave, não conseguiu ganhar o título da Premier League, o Alan Shearer parou. O Newcastle viveu momentos de instabilidade, chegou a cair, ficou vários anos sem ser competitivo, até ser comprado pelo fundo saudita, tem 4 anos atrás, 3 anos atrás, e ali, naquele momento, a gente viveu a expectativa do Newcastle voltar a ser um time de brigar na parte de cima do campeonato inglês. Isso acabou acontecendo. Newcastle, na temporada passada, jogou a Champions, porque tinha feito uma grande campanha 2 anos atrás, mas o título ainda não tinha acontecido. Perdeu a final da Copa da Liga 2 anos atrás para o Manchester United e nesse domingo tinha a chance de quebrar um jejum de 70 anos. É isso mesmo. Você que está aí, que às vezes fica revoltado que o teu time está 5 anos sem ganhar um título, imagina você ficar 70 anos, só para não ter dúvida, é 7-0, tá? 70 anos sem ganhar um título. O último título do Newcastle havia sido a FA Cup de 1955, quando ganhou do Manchester City na decisão. Em 1969, o Newcastle ganhou uma Taça das Cidades das Feiras, que era uma espécie de uma precursora da Copa da UEFA, era um torneio europeu. O Newcastle ganhou isso em 69, mas era uma competição que depois viria, os moldes dela viria a dar início à Copa da UEFA, atual Europa League. Mas é um título que muita gente nem considera. Em 2006 ganhou aquela Intertoto, que é aquele mata-mata, aquela eliminatória para garantir uma vaga na Europa League, que também ninguém considerava, e nesse meio tempo ganhou título de segunda divisão, que ninguém considera. Título de segunda divisão não tira time de fila, né? Com todo carinho. Então, na prática, no sentimento do torcedor, o Newcastle havia 70 anos sem ser campeão. E você via o cenário de Wembley, como são os jogos disputados em Wembley, como são os jogos de Copas, as finais de Copas. O Wembley lotado, dividido meio a meio, torcida do Liverpool e torcida do Newcastle, e a torcida do Newcastle lá comemorando, presenciando, prestigiando, esperando um título, independentemente de estar a 1, 2 ou 70 anos de fila. Esse é um componente muito, muito importante. Esse é um componente que, para mim, vale demais.
É lógico que todo torcedor quer ver o seu time campeão. É lógico que todo torcedor quer ver o seu time levantando o troféu. Isso daí não tem mistério sobre isso. Agora, se você só torce para o seu time porque ele é campeão, ou se você só torce com o seu time porque ele tem possibilidade de ser campeão, eu não queria te dizer não, mas você está fazendo isso errado. Eu me lembro que quando o Fortaleza subiu, finalmente o Fortaleza subiu da Série C para a Série B, no ano de 2018 ou 17, né? Acho que 2017. Eu me lembro que eu fiz um post mostrando, eu me lembro muito bem, eu tentei achar aqui no Twitter, não consegui mais achar esse post. Acho que a pesquisa do Twitter tá horrível, não consigo mais achar. Eu me lembro que era um pai com a camisa do Fortaleza, abraçado com um filho, que devia ter uns 4, 5 anos, também com a camisa do Fortaleza, os dois rindo pra caramba. E aí eu fiz um texto falando da beleza daquele momento, que era um momento do Fortaleza subir da C para B, né? E aí eu fiz um tweet falando sobre isso, e era uma cena linda, era uma cena maravilhosa. Ali era a felicidade pela felicidade. Ali era a felicidade por ser Fortaleza. Independentemente se o time ficou, sei lá, 7, 8 anos na segunda divisão, ou na terceira divisão, ou se o Fortaleza estava brigando para ganhar, estava brigando para ser campeão. E aí eu me lembro que muita gente me mandou mensagem dizendo, olha, tá glamorizando um time que passou anos na Série C e tudo. E eu olhei aquilo e falei, cara, que imbecilidade, né? Que pensamento pequeno. Porque o seu time, ele te dá felicidade simplesmente pelo fato de você torcer para esse time. Pelo fato desse time representar alguma coisa para você, representar os valores que você acredita, representar a história que você defende. E isso valia e vale para muitos clubes na Inglaterra. A gente tem clubes na Inglaterra de mais de 100 anos, vários deles. E times que deixaram de ser competitivos com o passar do tempo, ou deixaram de ser competitivos depois que na Inglaterra se criou um grupo de 3, 4, 5, dizem que são 6, que acabaram acumulando mais dinheiro, acabaram acumulando mais poderio do que os outros. Mas esses times são tradicionais. E esses times têm torcedores que apenas torcerem, apenas se sentirem representados por esse time, apenas pelo orgulho de vestir a camisa, é o que dá alegria para esses times. Mesmo que você esteja há 70 anos sem ganhar um título, como estava o Newcastle. Então você via ali a torcida do Newcastle dando uma lição ali de que se você torce para o seu time porque ele te faz campeão ou ele tem chance de fazer de campeão, você está torcendo errado. Você vai torcer pelo seu time porque aquele time te representa, aquelas cores te representam, aquelas cores bastam para você. E o Newcastle, a torcida do Newcastle fez isso. E eu não estou dizendo aqui que ela fez isso porque ela ganhou o título. Ela fez isso antes do título ser disputado. Inclusive com a presença do próprio Alan Shearer lá, acompanhando o jogo e torcendo como se fosse um torcedor comum e não um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do Newcastle. E a gente viu esse cenário acontecer. Então, diante desse panorama que eu tracei, era lógico que a Copa da Liga valia, entre aspas, mais para o Newcastle do que para o Liverpool, que foi o time derrotado. Não que o Liverpool não quisesse vencer, e o Liverpool quis vencer e foi dominado pelo Newcastle. O Newcastle ganhou com todo o merecimento. Quando o Burn faz 1-0 de cabeça no fim do primeiro tempo, o gol saiu aos 45 do primeiro tempo, o Newcastle já poderia estar ganhando por 2-0. Era um Liverpool que não conseguia minimamente construir 2, 3 jogadas, e o Newcastle pressionando, roubando, Joelinton e Bruno Guimarães no meio, dando um show, comandando, o Trippier não deixando o lado esquerdo do Liverpool funcionar. Então, assim, na frente, sempre levando perigo, o Newcastle podia ter feito 2-0 quando o Trippier cobrou escanteio e o Burn ganhou do McAllister na cabeça e fez 1-0. E aí, logo no começo do segundo tempo, depois de uma blitz do Newcastle pela esquerda,
a bola vai cruzada da esquerda para a direita, o Murphy sobe e cabeceia para trás, e o Isaac pega de primeira para fazer o 2-0, e ali era uma vantagem muito grande, foi a senha para o estádio, para a torcida do Newcastle explodir. Então, era evidente que esse título da Copa da Liga, ele representativamente valia muito mais para o Newcastle do que para o Liverpool. O Liverpool seria importante, seria o primeiro título do Arne Slot, seria ganhar um título depois da eliminação do jeito que foi contra o PSG dentro de casa, mas para o Newcastle valia o reencontro com o futuro. Para o Newcastle valia demais esse título. Até esses cenários, como, por exemplo, aconteceu mais recentemente com times que normalmente não ganham títulos, ganhando títulos da Copa da Liga, isso meio que engrandece e meio que fortalece a continuidade da Copa da Liga, né? Porque a Copa da Liga, ela é a terceira competição nacional em importância. A primeira competição, lógico, é o Campeonato Inglês, a Premier League. A segunda, a FA Cup, a Copa da Inglaterra. E a terceira, claro, que é a Copa da Liga. É como se fosse mais ou menos, eu gosto de fazer essa comparação, não é tão precisa, mas dá para dar uma ideia. É tipo o estadual aqui no Brasil. Para alguns clubes que estão pensando em Libertadores, em brasileiro, ganhar o estadual é o de menos. Mas, quando você perde o estadual, tem cobrança, e quando um time, ou médio ou pequeno, ganha o estadual, para ele representa demais. É mais ou menos isso a Copa da Liga. Isso acaba engrandecendo, na minha visão, a Copa da Liga. Essa história do Newcastle quebrando o jejum de mais de 70 anos, ela vai ficar para sempre na história da Copa da Liga, vai ficar para sempre na história do Newcastle, vai ficar para sempre na história de dois brasileiros. Bruno Guimarães, o segundo brasileiro a levantar um troféu na história do futebol inglês. O primeiro tinha sido o Fernandinho, que foi campeão e capitão do City, que levantou um dos títulos da Premier League. Fica também marcado para o Joelinton. Cara, impressionante o que jogou. Para mim, acho que o Joelinton ontem foi o melhor em campo, apesar de não ter levado o prêmio. E dentro até do próprio futebol europeu, ou do futebol inglês, foi tido como um jogador que não tinha condição de jogar na Premier League, um atacante que estava claramente ali num estágio de carreira que não conseguia funcionar. E o Ed Howe, o técnico do Newcastle, achou nele um excelente jogador de meio campo, um batalhador no meio. Para mim, o Joelinton foi o melhor em campo ontem, apesar de não ter levado o prêmio. Dois brasileiros que estavam muito emocionados. O Bruno Guimarães chorou demais com o título, mostrando que ele está plenamente adaptado e plenamente conectado com o que o Newcastle representa enquanto clube centenário, enquanto ele representa para a instituição. Então, assim, claramente ali, para mim, ficou muito claro que esse título é um título muito, muito, muito grande para a história do Newcastle, para o que representa para o Newcastle. E aí a gente tem que falar, claro, no técnico Ed Howe, que conseguiu pegar um time cuja expectativa era muito grande e conseguiu desenvolver os jogadores, desenvolver talento, desenvolver os jogadores que ou eram jovens demais ou ainda não tinham conseguido botar para fora o potencial que a gente via neles. Um cara que conseguiu dar ao Newcastle uma competitividade muito grande, um time que, mesmo quando é derrotado, vende todos os jogos de uma maneira todo o resultado de uma maneira difícil. Conseguiu olhar e contratar jogadores a um custo que fizesse sentido, porque a gente tem a noção de que o Newcastle tem dinheiro infinito, e tem mesmo, porque o Newcastle é de propriedade do fundo árabe lá, o fundo soberano árabe, que tem injetado milhões e milhões e milhões e milhões nos clubes, no esporte saudita, nos eventos. Então, o dinheiro que o Newcastle tem, ele é infinito, só que ele não pode ser usado, porque as
regras de limitação, de fiscalização, de fair play financeiro, impedem que o Newcastle faça um gasto desenfreado. Então, é lógico que o dinheiro saudita ajudou o Newcastle a sair do meio para baixo da tabela, para colocar o Newcastle do meio para cima, brigando por vaga em Champions, como está esse ano, como foi para Champions na Champions passada, brigando para ganhar título depois de 70 anos, como brigou 2 anos atrás na Copa da Liga e nesse ano conquistou. Então, o dinheiro infinito está lá, só que ele não pode ser usado. Então tem muito mérito do Newcastle, no departamento de futebol do Newcastle, de saber como investir. Tanto é que o Newcastle não foi buscar jogadores super consagrados. Ele foi buscar jogadores com potencial absurdo, num Bruno Guimarães, apostou no fortalecimento do Joelinton, foi buscar o Isaac. Então, o Newcastle ele usou o dinheiro, que era uma injeção de dinheiro, mas não era uma injeção de dinheiro desenfreada, como outros clubes fizeram. Na própria Inglaterra, só para ficar nos exemplos, no Chelsea, no City, na realidade de uma década ou mais atrás. Então tem muito mérito aí o Newcastle, e uma tarde para quem ama o futebol, uma tarde para quem gosta do futebol, se emocionar junto com o Newcastle. Eu não sou torcedor do Newcastle, não tenho nenhum apreço, nenhuma torcida pelo Newcastle, mas me emocionei com as imagens que a gente viu, com as imagens fantásticas, porque depois de 70 anos, você imagina um jejum de 70 anos acabar numa tarde, noite inesquecível para o torcedor do Newcastle. E fica aqui a reflexão. Se você torce e ama o seu clube porque ele te faz campeão, ou ele te dá a esperança de ser campeão, se é só por isso, você está fazendo isso errado. Porque você ter o orgulho de se dizer torcedor do clube X, do seu clube, ele é muito maior do que ser competitivo, do que ganhar título. Ele por si só te faz feliz, ele por si só te basta. O Newcastle, por 70 anos, simplesmente bastou para toda essa geração que no domingo foi feliz. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo, nos comentários. Like aqui embaixo também, sininho das notificações, primeiro comentário fixado do vídeo, especialista da Turista FC, espero o seu contato para realizar o seu sonho de te levar para a decisão da Champions. Só falar com a galera da Turista FC. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!